Olá, que bom estar de volta em mais uma edição do podcast da TV Metropolitana. Quero agradecer mais uma vez a todos pela grande audiência, pelo carinho que nós temos recebido nas ruas da cidade. É uma alegria acompanhar de pertinho o sucesso da nossa programação. Muito obrigada, nós estamos aqui exatamente para atender a toda a expectativa da nossa audiência e é como eu sempre digo a vocês, quando a gente estiver sentados a uma mesa e a gente for a pessoa mais inteligente da mesa, nós devemos nos levantar dessa mesa. E o meu entrevistado de hoje é uma pessoa que, se você tiver a oportunidade de sentar-se à mesa com ele, você não quer se levantar, porque é uma pessoa que tem muito a somar com o nosso conhecimento. Doutor Paulo Serra, que é médico, é pré-candidato a vereador aqui em Piracicaba. Quero agradecer muito ao senhor pela participação mais uma vez aqui no nosso podcast. Dessa vez, nós não vamos falar sobre saúde, nós vamos falar sobre eleições municipais, sobre política. Muito obrigada pela presença, doutor Paulo. Eu que agradeço, Jaque, a toda a equipe da TV Metropolitana, ao Danilo, que é um excelente repórter que tem acompanhado aí essa trajetória aí das nossas eleições municipais, aí, que é muito importante para esclarecer a população. Agradecer ao público aí que acompanha a TV Metropolitana, que é uma TV honesta, uma TV imparcial, uma TV que realmente tem um grupo de pessoas aí comprometida com a verdade, com os fatos. Parabéns. Exatamente. E estamos juntos aí. É isso. Quando a gente fala que o assunto é política, geralmente causa uma certa... de novo esse assunto, eu não gosto de política. Mas, gente, esse ano é ano eleitoral, prefeitos vão ser eleitos, vereadores vão ser eleitos. E nós trouxemos aqui um médico, né, uma pessoa estudada, esclarecida, um pré-candidato a vereador, para ajudar a você que está nos acompanhando a entender um pouquinho sobre a importância do voto consciente. Porque a gente precisa votar. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando de política, nós vamos ter candidatos eleitos. E essa eleição, ela impacta a nossa vida. Eu ouvi uma vez de uma pessoa da política que a política é a maneira que a gente tem de transformar a vida das pessoas. Então, se você gosta ou não, você vai votar, a gente vai escolher os nossos representantes, não é, doutor Paulo? E isso vai impactar a nossa vida nos próximos 4 anos, pelo menos. Então, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: quando a pessoa fala assim, não vou votar em ninguém, porque eu não aguento mais política, eu não acredito mais em nenhum candidato a prefeito, eu não acredito mais em candidato a vereador, em pré-candidatos a vereadora, a prefeito e tal. Vou anular meu voto, vou votar em branco. Por que a gente não deve fazer nenhuma dessas duas escolhas? Não votar em branco e não votar nulo. Muito bem colocado, Jaqueline, e a importância do voto. Vou fazer uma analogia, que é como se fosse você, uma empresária, dona do seu negócio, e na hora de colocar o presidente na sua empresa, você se omitir e os seus diretores omitirem totalmente para realmente colocar o presidente que pessoas alheias que você nem conhece vão colocar na presidência da sua firma. Você aceitaria isso? Porque o presidente vai ter que assumir o cargo. Vai ter que ter um presidente. Vai ter que ter um. Aí você abre mão e fala assim, não, escolhem quem vocês quiserem. E a política é isso. Você está dando carta branca para o executivo, o legislativo, fazer aquilo que quiser dentro do município. Você está dando cheque branco para ele. É um cheque em branco. É muito importante. Você vai dar cheque em branco para qualquer um? Pô, não faça isso. Tenha consciência. Estude o seu candidato. Tem tantos candidatos. Pô, não é possível. Nenhum é bom. Infelizmente, se você acha que nenhum é bom, escolhe o menos pior. Porque esse vai ter que entrar. Porque, de repente, o pior de todos vai entrar, vai ficar pior ainda do que você pensa. Então, eu faço essa analogia da sua empresa, ou do seu negócio. Você está dando carta branca para pessoas desconhecidas colocar na sua presidência e na diretoria da sua empresa para fazer a gestão da sua empresa. E na política você está fazendo a mesma coisa. E a dimensão é muito maior, como empresa é uma empresa.
Agora, na política, é um município com quase 500 mil habitantes. Quantas pessoas os políticos são responsáveis por eles? E qualquer atitude... E você tem o carta branca que você não vai tirar depois dos 4 anos, antes dos 4 anos. Você deu carta branca para ele ficar os 4 anos... bem ou mal, ele vai continuar. E talvez, se você não der carta branca, você pode escolher um candidato que você, de repente, tenha alguma forma de cobrar dele depois. Justamente. Né? Agora, se você não escolhe, vai entrar qualquer um, de repente você não tem nenhum acesso, não tem contato nenhum vínculo, como é que você vai cobrar depois, né, doutor? Não tem como fazer nada. Justamente. O povo também não sabe cobrar daqueles políticos que entram. E não só porque você votou em fulano, você vai cobrar. Porque ele é o representante do povo. Independente de você ter votado nele ou não votado no outro, o seu candidato não entrou. Você pode cobrar dele, sim, como cidadão. E deve cobrar atitudes. Porque o político, ele é um prestador de serviço para a população, para fazer aquilo que realmente a população almeja, aquilo que a população quer dentro do município. E aí a gente tem que começar a pensar o seguinte, né? Para ser um gestor, né, para trabalhar no legislativo, no executivo, tem que ser uma pessoa que consiga planejar, cobrar, né, ela consiga executar. Agora, de repente, você vai colocar lá alguém que não sabe nem o que está fazendo lá dentro. Então, precisa, como o senhor falou, estudar a pessoa. Peraí, essa pessoa tem capacidade de raciocínio, né? Ela é uma pessoa esclarecida para saber que na Câmara ela vai cobrar a prefeitura ou na prefeitura ela tem que executar o que o povo precisa? Será que ela consegue raciocinar? Porque às vezes também tem pré-candidatos que não sabem nem o que estão fazendo ali. Não sabe nem qual é a função. Não. Ele é candidato, pré-candidato ou candidato a vereador, é candidato ao executivo e o cara não sabe o que ele deve fazer, qual o papel dele, ele se confunde de legislativo com executivo e cada um promete uma coisa que absurda, que não tem nada a ver. Então você vê assim, são candidatos e candidatos, tem muitas boas pessoas para tanto no legislativo quanto no executivo. Estude, faça uma análise curricular, faça uma análise pregressa dele, do que foi a história dele, Com como certeza. que é, quem é a pessoa. A origem. Justa. E primeira coisa, Jaqueline, que eu penso, não só na política, mas na minha vida. Primeira coisa, o cara tem que ser honesto. Tem que ser honesto. Por que honesto? Aquele que é picareta, aquele que é ladrão, safado, não pode exercer cargo nenhum, em lugar nenhum. Porque mesmo que ele ache que é competente, esse vai roubar na cara dura sua. Claro. Então, esse não pode ter cargo, não pode. O cara que tem ficha suja e que é condenado, ou que você vê com antecedentes dele, tem alguma suspeita, presta atenção. Tira, joga fora. Sai da lista. Claro. Sai da lista. Risca. Aí pega os honestos. Dentro dos honestos, vai ter o cara que é mais gabaritado para aquele cargo. O cara pode não ser um CEO, não pode ser o puta de um cara, um PhD, mas o cara, tem boas intenções, é inteligente, tem know-how, pode não ser o grande know-how, mas tem know-how para aquilo. Vai fundo naquela pessoa. Tem que se preocupar com o ser humano, né, doutor Paulo? Justamente. Acho que se você não se preocupar com o ser humano, com o próximo, essa é uma característica imprescindível. Sim. Então não faz sentido ocupar um cargo na política. Você tem que gostar de pessoas, né? Eu acho que começa por aí. Agora, se a pessoa está preocupada só com ela mesma, é um ponto a se avaliar. Agora, explica para a gente assim, como é que funciona essa questão de quociente partidário, quociente eleitoral? Tem muita gente que tem dúvidas sobre isso, porque eu conheço candidatos que tiveram, por exemplo, 1.200 votos na eleição passada e entrou. Teve candidato que teve 3.000 votos e não entrou. Como é que funciona isso? Esse é um cálculo também que... particularmente, eu sou contra. Para mim, a coisa poderia ser muito mais simples. E muito mais justa. Isso. Como é que um candidato de 1.200 votos entra e um de 3.000 não entra? E aí cai naquele negócio, será que a gente está realmente num país democrático? Porque democracia, quando o povo escolhe é por voto majoritário, é por voto que você conseguiu ter mais. Não interessa por se maioria foi de votos. Não foi 1 ou 100. Aquele merece o cargo. Aí realmente a democracia, porque o povo quis. A maioria do povo quis. Sim. E aqui nem 100. E, aliás,
a grande maioria das eleições nossa entra o que o povo não quer, muitas vezes. Por quê? Que são esses cálculos que eles fazem justamente para confundir. Já começa que tem partidos e partidos. Eu não sei, acho que é um dos únicos do país que tem tanta ideologia assim, política, porque não é possível. Tantos partidos, pô, é absurdo. Então já começa errado nisso. Exatamente. Pô, se você tiver 2, 3 partidos, já começa a saturar as ideologias e as afinidades do que você precisa realmente de projeto. Cada partido tem que ter um número de candidatos. Isso. Certo. Isso. E o quociente eleitoral, que nem você falou, isso. partidário. Certo. Isso aí eles fazem esse cálculo para construir as chapas. Por isso que quando você é candidato, ele vê número em você, ele não vê pessoa. Ah, que sensacional, né? Ele vai falar assim, puta, Jaqueline, você tem um potencial de 800 votos. Opa, na minha chapa é bom. Então, os caciques dos partidos, eles montam a chapa já baseado para colocar quem eles querem. Porque diante desse cálculo, como funciona o cálculo? Que muita gente fala coeficiente, é quociente partidário. Quociente, exato. Então já começa... Vamos falar a palavra certa, isso, é quociente. Isso, que significa divisão. Isso. Que é repartir. Certo. Esse é o quociente eleitoral. Exatamente. E quociente partidário. Sim. O que é quociente eleitoral? E por isso aquele que a gente chamou do votos da pessoa ir à urna e votar. Porque só conta o voto válido, aquele que você colocou em alguém e confirmou. Se você colocar branco, nulo, não conta no quociente. Entendi. Então você imagina, vamos supor, são 100 eleitores. Vamos fazer uma continha bem básica. Certo. 100 eleitores. Aí 60 foi lá e votou. 40 ficou branco, nulo ou absteve. Então você tem 60 que foi votar, que é o número de pessoas que foram votar. Que se somaram ao quociente eleitoral. Isso. Aí, para o executivo, a conta é fácil. Teve 60 votos. Ó, fulano teve 10, outro teve 15, outro teve 20. O que teve mais foi eleito. Ganhou. E, dependendo do município, que tem segundo turno, aquele que atingir 50% mais um desses 60. Certo. Então, se ele teve 31, sim, ele está eleito no primeiro turno. Exato. Se ele teve 30, ele não está eleito. Ele vai para o segundo turno com o segundo colocado. Exatamente. Então, é um cálculo bem básico para o executivo. O legislativo, não. Ele já é mais complicado. Já começa a entrar um monte de cálculo. Que é, aí você pega esse número, que foi 60. Votos válidos, e o número de cadeiras. Piracicaba são 23. Exato. Eu não vou colocar 23, vou colocar 2 cadeiras. Para a gente ter um cálculo mais exato. Então, 60. 60, você acha um quociente eleitoral dividido pela cadeira, você vai ter o quê? 60 dividido por 2, 30. Esse é o quociente eleitoral. Certo. Ponto. Ali, esse quociente eleitoral vai ser a barreira para candidatos que estão sendo preparados, que estão na chapa, na coligação ou não, para ele ser eleito. Aí tem o quociente partidário. O quociente partidário, ele é o contrário. O que ele faz? Não, primeiro vamos acabar o eleitoral, para não fazer confusão. Então está o eleitoral. Aí você, para ser candidata, vamos supor, você é candidata ao legislativo. Você tem que atingir, nas últimas eleições, eram 10% do quociente eleitoral. Se você não atingir aqueles 10% do partido lá, o partido não adquiriu, você não tem direito a cadeira nenhuma, a nada. Aí você pega... Então, vamos supor, aqueles partidos pequenininhos, que não atingiu o quociente, está fora. Certo. Eu tenho 30 candidatos. Não vai participar. Não importa. Não tem direito à cadeira. Entendi. É o primeiro cálculo. O segundo cálculo é o quociente partidário. Certo. O que é o quociente partidário? Aí você pega o número de votos que teve o partido, tanto nominal, para Jaqueline, para o fulano, para o ciclano, Soma todos os candidatos. A legenda... que muita gente não põe o nome e põe na legenda, esse vai para o número do quociente partidário. Entendi. E você divide pelo quociente eleitoral. Quando você divide, você acha um número,
que é o número de cadeiras que você está habilitado o partido a pegar. Então, vamos supor, você tem lá 60... Você conseguiu... Tinha 60 votos válidos, né? O quociente eleitoral nosso tinha dado... 30. Aí você pega... O partido ele teve 40, você divide por 30, você vai achar o número de cadeiras. Doutor, então você tem uma cadeira. Quem entende de todas as regras são os partidos e os candidatos, porque o povo entende tudo isso? Não entende? E nem os candidatos. Ah, entendi. Acho Sensacional. que 80% dos candidatos não sabem. Eles têm dúvida, eles acham que é simplesmente, vamos conseguir os votos e tentar entrar. Entra iludido, porque não é assim que participa. Mas aí como é que a gente participa de uma disputa, vamos dizer assim, sem entender as regras? Porque são regras que não são claras, né? Não são claras. São inúmeras regras e não claras, não são claras. Não são. Na realidade, eles falam que são claras porque está aberta para qualquer um ver. Né? Se você pegar no Tribunal Regional Eleitoral, como que é feito os cálculos, eles vão te passar certinho. Só que para você entender... Entendi. Tem que estudar. Sai fumaça da sua cabeça. Porque, além disso, depois tem um cálculo médio. Porque imagina só, que nem a gente, que eu dei aquele que... Foram 60 votos válidos, a gente achou o quociente que era 30, e o nosso partido conseguiu 40. Então, quando você divide, você vai ter uma cadeira. Sim. E são duas, não são? São. O outro que tinha 20... Não conseguiu a cadeira. Não tem direito à cadeira. Não tem. Mas ele teve o quociente eleitoral. E aí que começa a outra contagem, que é o cálculo médio, que é mais complexo ainda. E quem acompanha o resultado de todas essas equações? Geralmente, o presidente do partido e os assessores que estão lá do partido, eles vão acompanhando. Entendi. Ou deveria. Então, assim, a possibilidade de erro nas conclusões desses cálculos é mínima. A possibilidade é mínima de erro. Se a gente acreditar que a informática, as urnas são seguras... O senhor acredita? Não. Entendi. Muito bem. Olha, gente, a gente vai continuar aqui. Com toda a ignorância informática que eu tenho, que não sou um expert, então é opinião minha, porque até o Pentágono se invade, né, os computadores do Pentágono, e colocaram na nossa cabeça que é altamente seguro. Seguro, eu não gosto de misturar a religião, mas seguro é Deus. O senhor é a favor da votação em papel? Eu sou a favor da urna e o voto impresso. Que aí realmente você vai bater... Pode conferir. Conferir. Você deu, tá lá impresso, checou, foi, não está adulterado. Porque depois de conhecer todas essas regras, que eu vou chamar o intervalo, inclusive, para a gente tomar mais água, que a minha vai acabar aqui, que deu até até sede aqui, eu penso que a gente precisa confiar nas urnas, e não só nas urnas, em vários sistemas aqui de informática e do ser humano também, que precisa garantir o resultado de confirmação de todos esses resultados. Não é só das urnas, tem todas essas equações de quociente eleitoral, quociente partidário. Precisa ver até que ponto está tudo certo, né? Mas, enfim, né? Eu acho que... Eu não estou aqui questionando o processo eleitoral brasileiro. Ele fala que é seguro. Eu, particularmente, eu não vejo essa segurança 100%. Para mim não existe. E o senhor sabe que na Venezuela é assim, a urna eletrônica sai um papel para colocar em outra urna. Né? Tem a urna eletrônica e sai um papel para se colocar o papel numa outra urna também. Na Venezuela é assim. E aí eu quero falar sobre as eleições também na Venezuela com o senhor, mas depois do intervalo, porque a gente vai tomar uma água agora. E você que está nos acompanhando, já segue aí o Instagram do Dr. Paulo Serra, Dr. Serra, médico, cardiologista, clínico geral, pré-candidato a vereador aqui em Piracicaba. Telefone da assessoria do Dr. Paulo Serra, DDD 19 99870 2411. Um instantinho, não saia daí, a gente volta já já.
Oh, stand now, stand by me, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, would you stand by me? Oh, stand by me. Won't you stand now? Stand by me, stand by me. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. Yeah. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, and then softly leave. And it's me You need to show how deep is How your deep is your love. love? How deep is your love? I really need to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest hour. You're my savior when I fall. And you may not think that I care for you, when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your How deep is your love? love? How deep is your love? I really need to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be.
Estamos de volta com o segundo bloco do podcast da TV Metropolitana, Dr. Paulo Serra. Nós estamos falando sobre as eleições municipais. Dr. Paulo Serra, que é médico e pré-candidato a vereador aqui em Piracicaba. No primeiro bloco, a gente explicou um pouquinho sobre o coeficiente eleitoral, quociente partidário, né, complexo, e nós vimos que é tudo uma questão de fiscalização, segurança, para que a gente tenha a garantia dos votos. Falamos também sobre a importância do voto consciente. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação da cidade de Piracicaba, né? Como é que o senhor vê hoje a cidade de Piracicaba? Uma cidade que está em crescimento, né? E ela está é uma cidade com 500 mil habitantes. Como é que o senhor avalia o desenvolvimento da nossa cidade? Piracicaba, para mim, é uma cidade assim, uma das mais importantes a nível Brasil e a nível da América Latina. A gente tem uma arrecadação muito boa, né? Uma população trabalhadeira, trabalha mesmo, produz. E eu estou aqui há anos, aí, quase 30 anos em Piracicaba, e eu vi uma evolução muito grande de Piracicaba tornar uma... Hoje a gente está na região metropolitana de Piracicaba, e Piracicaba é a cidade centro da região metropolitana. Por quê? Do grau de importância econômica, agrícola, pecuária, tudo. Então, Piracicaba tem o potencial para continuar sendo uma cidade das melhores a nível nacional e da América Latina, é ter bons gestores e boa vontade e fazer a coisa sem corrupção, sem roubo, sem esqueminha, que Piracicaba consegue e vai para frente. É só ter boa vontade e pessoas realmente honestas, porque você tem dinheiro, e fazer gestão em cima do dinheiro, porque senão não faz nada, está sempre correndo atrás do prejuízo, porque na política a gente vê, promete um monte de cargos para você ter apoio para você ser eleito, e depois você começa a dar aqueles dinheirinho para ter cargos e não sobra dinheiro para investimento. Exatamente. Isso é a política brasileira. Aquele jeitinho brasileiro, né? Toma lá, dá cá. Sim. Então, pô, enxuga a máquina, vamos fazer a gestão, vamos fazer quem realmente é gabaritado. Trabalho sério, né, Isso. doutor Paulo? Independente de partido, se é de direita ou de esquerda, vamos respeitar. Ideologia é uma coisa, competência é outra coisa. Existem pessoas que eu conheço, eu sou um cara de direita, você me conhece, eu tenho pessoas que eu admiro, que são de esquerdas, altamente capacitadas, altamente, assim, profissionais, inteligentes, é por ideologia só. E se amanhã ou depois tiver um governo que eu puder colocar ele, eu ponho. E não é porque ele é de esquerda, não. Porque eu vou colocar porque a pessoa é honesta e pessoa capacitada. Então, tem pessoas na direita, tem pessoas na esquerda. Vamos parar com essa polaridade. Certo. Você pode defender o seu ideal, você pode defender as suas coisas, mas respeite a opinião e escute. O pior que seja o que o outro está falando, alguma mensagem a gente passa. O foco é o interesse, o benefício da população. Justamente. E com isso o município ganha e vai evoluindo. Então, essas guerrinhas que você vai começar agora, a gente está em pré-campanha, a hora de começar na campanha, as baixarias vão aumentar. E eu ia perguntar isso para o senhor. Nesse aquecimento de campanha, nessa pré-campanha, nós já temos sentido aí o aquecimento, os bastidores, né? O que o senhor tem já observado? O que o senhor pode falar para a gente desses bastidores de pré-campanha? Infelizmente, o aumento das baixarias de fake news, já começou, de reels que a gente recebe nas redes sociais, ao invés de eles começarem, porque primeiro não pode fazer campanha, né? Ninguém pode fazer campanha. Mas o que eles fazem? Muitos começam a jogar contra o outro para denigrir a imagem e falar que o cara é isso, é aquilo. Pô, faz o seu papel de começar a campanha, mostra que você é capaz, que você pode fazer. Cada um corre a sua corrida, né? Justamente. Então, infelizmente, você vai ver que depois do dia 15, a baixaria vai ser geral. A campanha começa dia 16 de agosto. Quando fazer a homologação, depois do dia 6, aí praticamente você pode começar a dar o start, que você já realmente está homologado, já tem um número. Depois do dia pode fazer 6? 16. 16, 16 de agosto, né? Aí começa. Entendi. Que aí realmente é a homologação. Teve as convenções, né, de todos os partidos,
e já definiu quem são os candidatos a vereadores, quem são os candidatos a prefeito. Só que você pode realmente falar que você é candidato quando você já está feita a homologação. É a mesma coisa que você presta um vestibular, você Certo. passou no vestibular, ótimo. Você está habilitada realmente A só se estudar. você fizer a matrícula. Você passou no vestibular, Você mas ainda passou- não é aluna. Você não matriculou. Exato. Então como que você fala que você é aluno? Entendi. Você falou, não, eu passei no vestibular. Os partidos já fizeram as convenções, todos Fez eles. todos eles. Já acabou Já essa definiu. parte. Certo. Então agora o próprio colégio regional eleitoral, ele define, vê a documentação, se não tiver nada que desabone o candidato, aí a partir dali ele pode lançar a candidatura realmente com um número e ir para frente. Por enquanto, a gente fica naquele intervalo de pré e de candidatura que uns falam que pode falar, outros falam que não pode. Eu acredito que não deva falar quem ainda é candidato Entendi. ou não. Sim. Porque é aquilo que eu te falei. Não foi homologado. Não foi homologado, como que você é realmente candidato? Você é pelo partido. Você fez a convenção, está feita. Aí se tiver um empecilho, alguma coisa lá, Sim, sim, e sim. você não poder se inscrever, porque você não está inscrito. Você não fez a Entendi. inscrição. Eu gostaria de conhecer um pouquinho mais do senhor em relação a... O senhor já foi vereador aqui em Piracicaba? Sim. O senhor é médico, como eu falei aqui, né, várias vezes. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente sobre a vida do senhor, sobre o histórico do senhor, né? O senhor nasceu em Piracicaba? Eu nasci em Campinas, fui criado no Rio de Janeiro, Certo. fui com 2 anos para o Rio de Janeiro, comecei a faculdade no Rio de Janeiro e depois meus pais mudaram para Campinas e eu vim fazer a faculdade em São Paulo, terminei a faculdade e fiz a residência, 2 residências médicas, em clínica geral 2 anos e depois cardiologia. E quando acabei, eu tive o convite para vir para Piracicaba, tinha outras regiões, prestei o concurso em Campinas, Estudou passei. pouco, assim, né? Uma coisa básica, né? Quase nada. Tem que Quantos estudar um anos, pouco. né? Imagina. 2 residências, 2 residências, cada uma 2 anos, depois de formação 6 anos de faculdade. mais 4 mais de 4, residência. Isso, 10 anos. isso, que a gente considera como se fosse uma pós-graduação, né? Que é a residência. Então, 10 anos de estudo. 10 anos de estudo. Aí eu tive a oportunidade de vir para Piracicaba, conheci a cidade. Desde o momento eu adorei a cidade. Eu acho que é uma cidade muito bonita, um povo muito acolhedor. Sim. Tem várias amizades aí de longa data, são pessoas boas, entendeu? Você vê que é um povo muito bom. E aí surgiu o convite, montei meu consultório, comecei a fazer minha clientela como médico e surgiu o convite para eu vir como político, para ser candidato a vereador naquele momento. E nunca tinha me passado pela cabeça. Apesar de eu sempre estudar política, eu gostar. Meu avô ele foi prefeito. Meu avô era de Mato Grosso, em Corumbá, e ele foi prefeito. Então, tem aquele sangue político. O senhor sempre gostou de gente. Isso. E envolvido com na época a gente chama de diretório acadêmico da faculdade, Certo. aqueles movimentos. Não radical. Entendi. Eu nunca fui radical. E nem paz amor, não. Mas sempre lutou pelos direitos. Isso, e sempre assim, pô, vamos mexer com isso, vamos fazer Entendi. isso, vamos assistir a política. Eu gosto das histórias da política, entendeu? Eu gosto do movimento político, que eu acho que é dinâmico, é muito interessante. Tem uns políticos que, assim, admiro e são meus ícones. Uns já morreram, outros ainda não. Fala um Né, pra o- gente, assim. Para mim, o top 10 Isso. é Abraham Lincoln. Para Abraham mim Lincoln. foi o cara, entendeu? Existem outros, mas para mim eu me espelho. É uma referência. A referência. Como pessoa, como um cara super inteligente, humilde. Não sei se você conhece a história dele, mais ou menos, mas para resumir, ele era um garoto que vivia numa casa simples nos Estados Unidos e não tinha nem condição de estudar e ajudava o pai. E ele perdeu a mãe muito novo. Muito novo. E o pai, ele tinha uma irmã, o Lincoln, ele tinha uma irmã que era menor, e o pai teve que sair para fazer as coisas dele, e quando voltou casado com uma outra mulher. E aí, essa mulher, ela era muito culta,
e trouxe vários livros para casa. E o garoto, o Lincoln, na época, que era um garoto, adolescente, pequeno, ele não sabia ler ainda. E essa mulher ajudou ele a começar a ler os livros e ele se interessar. E o pai foi contra. Olha que interessante. Mas não por maldade, pela ignorância, entre aspas, porque ele precisava da ajuda no campo. E quem ajudava era o garoto. Ele ficou com medo de perder essa de ajuda. perder essa ajuda. E dependia. Sim, sim. E dependia. E nas horas vagas, o Abraham Lincoln ele ia lá, ele lia, tirava as dúvidas e foi lendo vários livros. Foi onde ele realmente foi tendo bagagem de educação. E, para resumir, ele foi o único que se formou em direito sem cursar. Olha que interessante. E depois ele foi candidato a deputado e foi o presidente dos Estados Unidos. Olha que nível que ele chegou. Mas com inteligência. Muito inteligente. Não é simplesmente sair gritando por aí. Não. E defendia os negros, e era contra a escravidão. Que na época dele tinha aquela briga do norte e do sul dos Estados Unidos. Onde aqueles latifundiários, não queriam a libertação dos escravos. E ele lutou muito contra isso, para libertar. Porque era mão de obra barata, não, de graça, porque se tinha os escravos e faziam, e no momento que você libertava, ia acabar. Sim. E uma parte do norte-americano não queria e a outra queria. E teve aquela guerra. Então ele sabia para o que ele queria lutar. Justamente. Uma pessoa excelente. Visionário E mesmo. mataram, né? Infelizmente. E o senhor sempre gostou disso, dessas causas, dessas pessoas. Sim, essas histórias aí ficam na minha cabeça. Entendi. Que, assim, é um em 10 Isso milhões. levou à política. Sim, sim. E conhecendo, você vai conhecendo Nixon, você vai conhecendo Kennedy, Certo. entendeu? Tem alguns políticos aí, eu não vou falar que é época de eleição, vai falar que estou puxando sardinha para o Brasil. Sim. Por isso que eu estou falando mais dos norte-americanos. Mas tem pessoas boas no Brasil também que levantam a bandeira e defendem. Eu sou muito patriota. Né? Não sou, você é bolsonarista, não tem nada disso. Nada. Sou patriota e quem defende minha pátria eu defendo junto. Entendi. E vou continuar defendendo. Porque realmente eu amo meu país, amo a cidade que eu estou. Apesar de eu não ter nascido em Piracicaba, eu amo Piracicaba. Quando eu estava aqui, eu tive a oportunidade de voltar para o Rio com os colegas que me chamaram. Não fui, até para ganhar mais. Não fui, não que eu não gosto do Rio de Janeiro. Amo o Rio de Janeiro também. Não nasceu em Piracicaba, mas é piracicabano de coração, né? Minha esposa é piracicabana, minha Sim, filha é piracicabana. exatamente. Fiz questão da minha filha nascer em Piracicaba, porque é a cidade que me acolheu e eu devo isso a Piracicaba. Eu entrei na política justamente para eu poder fazer algo mais para Piracicaba, além da saúde que eu já estou. É uma retribuição. Justamente. Então, para mim, é uma satisfação. Amanhã ou depois eu estar na política, direto ou indiretamente, que eu sempre participo. Então, para mim, é muito gostoso. E Piracicaba faz a diferença. Agora a gente sai de Piracicaba e vai lá para Venezuela, porque eu não vou deixar essa entrevista acabar sem saber o que o senhor achou dessa eleição na Venezuela. Foi uma eleição madura ou não madura, doutor Paulo? Você colocou muito bem, Jaque. Não é? Porque, ai meu Deus, eu não posso falar o que eu penso. Gente, eu não posso, então eu vou deixar para o senhor responder, tá bom? Você colocou muito bem. Madura ou não madura? É, madura ou não madura? Para mim é muito madura, porque isso já é coisa de anos e anos com essa ditadura que vem. Sei. Então tá mais que madura. Tá mais que madura? Tá mais que madura. Tá mais que madura. É. Doutor E Paulo, para mim não é confiável, para mim. na eu acho que a gente não tem Venezuela, acesso. na Venezuela existe uma urna eletrônica, né, igual do Brasil, e existe uma urna lá que coloca o papel. O senhor acha que foi uma eleição confiável? Porque o presidente do Brasil está em silêncio. Ele está guardando as atas lá, né? Mas eu acho que essas atas não vão chegar, não. O que o senhor acha? Eu vou muito a favor do que os norte-americanos falaram e que já foi declarado. Para eles, os norte-americanos, não sou eu que estou dizendo, mas eles já declararam que não reconhece o Maduro como presidente, que realmente tem suspeita, altamente suspeita de fraude. Então, eu acredito mais nos norte-americanos do que venezuelano e o Brasil que está em cima do muro, que deveria tomar um posicionamento e com justificativa. Se foi realmente
legítima, prove que é legítima e tome sua posição. Não foi, não é e no ponto final. Agora, porque é um companheiro, porque é isso ou aquilo, é ridículo. É ridículo. Tenha posicionamento independente. Independente. Nós somos um país soberano e tem que ter posicionamento adequado e não porque um é amiguinho e o outro não é. Fez errado, acabou. Não aceita e ponto. Não existe errinho e errão, né? Justamente. Erro é erro. Isso. Então, se errou, se corrige. Verifica. Foi legítimo? Pronto, posiciona por causa disso, isso é legítimo, acabou. Não é. Não é por causa disso, igual os americanos. Ó, não acho legítimo por causa disso, isso. Justifica e não está reconhecendo. Exatamente. Ponto. É o posicionamento deles. Tá certo ou tá errado? Isso a justiça vai ver. Agora, o Brasil, estamos analisando, será, não sei o quê. Para, vai virar uma novela. Toma posicionamento, pede o que precisa. É lógico que a Venezuela é soberana também, como o Brasil é soberano, mas quando você participa de relações internacionais, você não pode negociar com um cara que você tem suspeita de irregularidades, principalmente numa democracia. E vamos imaginar que essa situação da Venezuela seja a primeira situação que a gente acompanha. Faz de conta que é a primeira que a gente vê, né? Para que a gente não desestimule os piracicabanos a votarem, porque se a gente pensar assim, mas vai ter fraude nas eleições, para que eu vou votar? Eu pago lá R$4 e justifico e está tudo bem. Eu queria, antes da gente encerrar, que o senhor deixasse uma palavra para os eleitores piracicabanos, né, sobre o voto consciente, para que eles votem, não nulo, como a gente falou no começo, né, do programa, e nem branco, porque esses votos eles não somam ao quociente eleitoral. Então, se você votar branco ou nulo, você não está contribuindo para a escolha de ninguém. Vai entrar aquele que pode ser o pior. E é uma visão assim nada otimista que entre o menos pior, mas é melhor que entre o menos pior do que entre o pior, né, doutor Paulo? É lamentável a gente ter que falar isso, mas quem está assistindo e acha que não existe ninguém bom, então que entre o menos pior. Eu acho que existem sim pessoas boas. Com certeza. Né? Então que o senhor traga a luz a esses eleitores para que no dia 6 de outubro, é isso? Eles estejam lá depositando seu voto de confiança no vereador e no prefeito que há de ser eleito. A pessoa tem que acreditar o seguinte. Quando eu falei que eu não acho que é 100% seguro, é uma posição minha, porque seguro para mim é só Deus e é 100%. Não existe nada 100%. Então não é só a urna. Agora, falar de fraude, coisa, não foi constatada nenhuma fraude até hoje. Então, isso dá uma segurança para as pessoas irem às urnas Sim. e votar. Então, vá às urnas, que o cartório eleitoral, o tribunal eleitoral, dá essa segurança para você ir à urna e votar o seu voto com segurança. Vai, porque até hoje não foi comprovado. Pode ter tido indício, pode ter tido isso, aquilo. E eu sou assim, a justiça é que vai ditar se é irregular ou não. Não são partidos, não são pessoas, ninguém. É a justiça. Se a gente não começar a não acreditar mais na justiça... Não, aí pode entregar o boné. Acabou. E pronto. Justamente. Então, vá. A urna que a gente tem é essa. Se não é o voto auditado, se não tem em paralelo nada, vai. Porque até hoje não provou nada ao contrário da segurança. Eu falei no começo que não existe 100% porque não tem em nada. Não. Em nada. Em nada. Então, só em Deus mesmo. Só né? em Deus. Então, ponto final. Agora, irregularidade é outra coisa. Não estou falando que teve irregularidade, que não teve. Não é o caso. Não foi comprovado até hoje nenhuma irregularidade. Sim. Graças a Deus. Então, acreditando nisso, vamos continuar a votar. E não vote branco. Não vote nulo. Escolha um do seu candidato. Pega a lista. Tem números. Não é possível que não tenha um vereador e um prefeito para você votar. O senhor sabe que eu já escutei por aí assim, e logo começa na TV, horário eleitoral gratuito. Aí você liga lá, tem aqueles lá. Pior do que tá não fica, e não sei do que, e não sei do que, e liga o rádio, também tá, e também tá.
Então, assim, como é que a gente anima as pessoas a ouvirem com atenção, mas nem que seja os 5 segundos? Porque, assim, há também de se considerar que esses candidatos eles têm um tempo tão pequeno de televisão e rádio que não dá para falar nada, né? Meu nome é tal, meu número é tal, vote em mim. É isso e muito bem. Como é que a gente anima, passa credibilidade para esse eleitor para que ele escolha o seu candidato? Não pensando em irregularidade de urna, pensando mesmo na motivação, né? Um motivo para que ele tenha essa ação de ir votar. Então, ó, você falou uma coisa muito importante, esse negócio de televisão, tempo, os times que tem, né, para propaganda eleitoral. O executivo ele tem mais tempo, então dá para você analisar muito melhor. E o legislativo tem muito mais candidatos, né? Isso, então o tempo é pequeno. Serve você estar assistindo e ver aquele... opa, eu conheço, deixa eu ver melhor esse candidato. Porque muitas vezes passa batido, você nem sabe que ele é candidato. Ele está do seu lado. E às vezes a pessoa habilitada a você, que você está habilitando aí para colocar ele, que é o cara realmente que você confia, o cara que você conhece. Né? Aí se não conhece, vê quem é, pesquisa. Hoje qualquer um, você vai lá, você faz a pesquisa. Instagram, acessa o Instagram. Puta, tá tão fácil. Se ele já foi divorciado, se ele já foi assassino, se ele já foi bandido, se não foi, tá tudo lá. A ficha tá lá. Tá lá, entendeu? Então, pô, pesquisa. Pega, não quero assistir televisão. Assiste. Porque ele vai abrir um horizonte para você que muitas vezes você não tem tempo de fazer pesquisa de tudo. Um que você olha na televisão, você fala assim, opa, esse eu conheço. E por executivo, você vai ver as propostas, a postura da pessoa que está lá. Isso é muito importante para passar a confiança, a confiabilidade. Então, assiste, perca lá meia horinha, que não é perder. Política é o seu dia a dia. Você querendo ou não, ela vai interferir na sua vida. Vai mesmo, impactar mesmo. Então, preste atenção no que você está fazendo. Não ignore. Não ignore. É verdade. Ache um melhor que você achar ali naquele momento e vote. Ponto. Não é o ideal. Mas se você colocar cada vez os melhorzinhos, vai melhorando gradual. Agora, se você não colocar e entrar os piores, sempre fica na rabeira, até você atingir o topo. Então, vamos começar a mudança. É aí que começa a mudança. E aí, pensando sempre, vou colocar fulano porque eu posso cobrar depois. Senão Justamente. vai entrar uma pessoa que você não vai nem conseguir cobrar depois. Justamente. Né? Doutor Paulo, mais alguma consideração a respeito das eleições 2024? Queria agradecer a você mais uma vez aí, Nós que conduzindo agradecemos. muito bem aí a entrevista, deixa a gente bem à vontade. Eu até falo demais. Agradecer ao Danilo aí, com a equipe. Nosso que diretor. Sempre aí tá à disposição para trazer esclarecimento, para conversar, debater as coisas. Então, vocês estão de parabéns. Ao público que nos assiste, nos acompanha aí, agradecer aí esse tempinho que perde aí de assistir a gente, né? E vamos lá, vamos defender a nossa Piracicaba, que agora a eleição é municipal. Vamos tentar Piracicaba ser a Piracicaba, que já é. Eu tenho orgulho de ser um cidadão piracicabano. Eu vou falar uma passagenzinha que eu já discuti no Guarujá, que eu tinha um apartamento, do cara, que eu estava com um carro, na época tinha a placa de Piracicaba, e ele falando mal de Piracicaba. Eita! Eu desci e quase saí no braço, porque eu não admito que fala mal da minha cidade. A minha falou, pô, mas você nem é Piracicaba. Eu sou sim. Me considero e não admito, porque o cara não conhece a cidade e fala besteira. Então vai primeiro conhecer. Então você, piracicabano, você tem uma pérola no mundo. Vamos preservar essa pérola. E preserva com políticos bons, que vai dar oportunidade para ter empreendedores, para ter gestores, para ter pessoas dentro de Piracicaba para ir crescendo. Se você tiver político ruim, você abafa todo o investimento de Piracicaba. Isso aqui é uma pérola. Pode procurar onde você quiser. Piracicaba é uma pérola. E eu me orgulho disso. Então, não deixe de votar e muito obrigado a todos aí. Deus abençoe.
Amém. Muito obrigada ao senhor, viu, por voltar aqui conversar com a gente. TV Metropolitana sempre de portas abertas. Nosso desejo de uma excelente pré-campanha e futuramente a campanha está quase chegando. O que eu desejo é que, se o senhor chegar, né, a vitória, desejamos que chegue. Nunca se esqueça que quem colocou o senhor lá foi Deus. Isso. Né? Nunca se esqueça disso, porque ele é fiel para cumprir as suas promessas. Com tá certeza. bom? Muito obrigado a você que nos acompanhou. E olha, gente, vocês acompanharam também o jogo hoje na TV Metropolitana, 15 Taquaritinga, que foi no Barão de Serra Negra. Segunda estreia, o Passe de Letra, ao vivo às 18 horas, aqui na tela da Metropolitana. E Dr. Paulo Serra no Instagram. Segue doutordr.paulo Serra. Telefone da assessoria do Dr. Paulo Serra, que é médico cardiologista, que é cirurgião, não, clínico geral, né? Falei certo? Cardiologista e clínico geral. Telefone da assessoria, 19 99870 2411. Instagram, mais uma vez, dr.paulo Serra. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima edição. Um excelente fim de semana para você.